Olá, turma. Hoje nós vamos dar continuidade às teorias econômicas. Hoje nós vamos falar sobre a teoria neoclássica, que, como o nome já sugere, ela vai buscar redefinir as questões levantadas pelos clássicos, certo? Bem, essa teoria ela vai surgir após longos embates ocorridos no período pós-revolução industrial. A gente percebe que houve sérias consequências relacionadas às transformações que os indivíduos vivenciaram no período pós-revolução, tá? Não só transformação no quesito trabalho, mas no próprio estilo de vida da época que foi modificado devido ao processo de industrialização, aumentou o nível de consumo das pessoas, mas também aumentou o nível de pobreza e de desigualdades, tá? Que, embora houvesse uma grande produtividade neste período, a pobreza ela também continuava a assolar a Europa e, na verdade, ela se torna cada vez mais evidente. Então, vai haver um aumento de padrão de vida para determinados grupos, aumento do nível de consumo, mas ainda assim havia uma distribuição extremamente desigual, uma vez que não havia essa distribuição de renda, não havia programas para buscar amparar aqueles mais pobres. Então, os problemas continuavam latentes e estavam apenas aumentando. Então, os problemas sociais da época, segundo os neoclássicos, se devia em relação, por exemplo, às exigências dos sindicatos, que eles consideravam extremamente prejudiciais para o desenvolvimento, porque os sindicatos conseguiram garantir salários, por exemplo, conforme determinados padrões. Então, tudo isso eles consideravam ruim. Então, eles buscavam manter essa intervenção do Estado distante, né? Essa busca pelo constante afastamento do Estado em relação à economia, denunciavam as teorias socialistas, tá? E continuavam a manifestar o seu repúdio aos sindicatos, uma vez que eles consideravam que os sindicatos eram prejudiciais. Bem, para os neoclássicos, o maior problema do funcionamento do próprio sistema capitalista era como o sistema de mercado se organizava, tá? E qual seria o papel dele na alocação desses recursos, uma vez que os neoclássicos eles ignoravam questões históricas, eles não levavam, ao contrário dos marxistas, por exemplo, do marxismo que levava em consideração os diversos cenários históricos, os diversos sistemas econômicos, aqui não havia uma preocupação em fazer uma análise desses sistemas econômicos, mas sim da própria alocação de recursos. Então, dessa corrente, nós temos nomes como o austríaco Karl Menger, o inglês William Stanley, nós temos também outro inglês que é o Alfred Marshall, temos diversos outros autores aí que fazem parte desta corrente, certo? Então, continuando, a partir dessa época, a partir do que os clássicos já tinham escrito, então acreditava-se que havia uma ordem natural, mas que essa ordem natural tinha se alterado ao longo do tempo, permitindo assim que houvesse um crescimento econômico sem precedentes, fazendo com que a preocupação central desta escola fosse basicamente como esses recursos seriam alocados e interesse nos problemas imediatos, tá? Não havia uma preocupação em resolver questões de classe, não havia uma preocupação em resolver desigualdades. O problema era como realocar recursos de forma com que haja um maior aproveitamento deles, sem necessariamente discutir questões como distribuição de renda e distribuição de recursos. Essa não era uma preocupação dos neoclássicos. Bem, as bases dessa teoria estão relacionadas às ênfases e aspectos microeconômicos. Por exemplo, estudar as empresas na sua individualidade, como elas se comportam mediante essas situações,
mas não numa situação a longo prazo, não para resolver problemas como um todo, tá? Tanto que a microeconomia vai ser a grande análise aqui dos neoclássicos, vai ser resolver problemas relacionados a pequenas empresas. Vai se preocupar com o processo produtivo, propriamente dito, daí você entende esta relação com a microeconomia. Vai dar ênfase o quê? Ao equilíbrio do próprio sistema, certo? A ideia aqui é manter o sistema, buscando identificar quais são os problemas recorrentes à produção, à demanda, e assim resolver. Mas aqui não havia preocupação no sistema como um todo. Isso vai ser uma preocupação mais adiante, já com o Keynes, tá? Então, eles vão reafirmar a ideia do liberalismo econômico. Bem, aqui a ênfase da análise da escola neoclássica, certo? Vai ser uma retomada às questões abordadas por Adam Smith, tá? Por David Ricardo, levando em consideração que foi um período de pós-efervescência cultural ali dos socialistas utópicos, socialistas científicos. Então, essa retomada vai buscar justamente proclamar novamente as ideias do liberalismo econômico, repaginado na forma de buscar identificar quais foram os problemas gerados pela teoria clássica que eles não puderam ver. Então, porque essa teoria neoclássica ela vai surgir um século depois, praticamente, da primeira teoria, da teoria clássica, né? Então, vai ser um liberalismo econômico que vai estar a par dos problemas que surgiram, vai tentar sanar esses problemas mais relacionados à microeconomia. Sua preocupação vai dar ênfase a essas relações. Então, não vai haver uma preocupação com os processos históricos, né? Como a gente viu ali, por exemplo, com Stuart Mill, com o marxismo, com a teoria dos socialistas utópicos, em que eles avaliavam experiências históricas, avaliavam os sistemas econômicos para buscar uma regularidade ou buscar essas diferenças. Aqui vai ser justamente essa análise local, uma análise mais restrita e, portanto, uma análise voltada para a microeconomia. Então, eles rompem até certo ponto com a teoria, com a tradição clássica, mas buscando repaginá-la. E, consequentemente, vão criticar as teorias marxistas em relação ao valor do trabalho. Aqui, ele vai ser valorizado muito mais a mercadoria. Lembrando que o trabalho não era só valorizado por Marx e por Adam Smith, né? Para Adam Smith, a riqueza das nações também estava relacionada ao trabalho. Para Marx, havia a questão da exploração do trabalho. Não é que o indivíduo não devia trabalhar, era justamente ele vender a sua mão de obra, tá? Por um determinado valor, é que se tornava exploração. E Adam Smith, ele via o trabalho individual como uma fonte de enriquecimento. E aqui vai ser realocado o interesse para a mercadoria. Ela sim vai ser a fonte da riqueza e a fonte de toda a produção, e não o próprio trabalho em si, certo? Então, a gente se vê na próxima aula. A gente vai falar sobre John Maynard Keynes, tá? Até mais.